E aí, hoje a gente vai mergulhar em uma estrutura muito poderosa de transformação pessoal, criada pelo Paulo Vieira. A ideia aqui é entender como a gente pode reprogramar a nossa própria mente para conseguir resultados que, sério, hoje podem até parecer impossíveis. Então, vamos direto ao ponto. O começo de toda essa conversa é encarar de frente o que para a maioria das pessoas é a verdadeira barreira que impede o progresso. E aqui está a ideia central de tudo. O Paulo Vieira bate muito nessa tecla. O jeito que a gente pensa hoje, o nosso mindset, as nossas crenças, essa é a verdadeira causa dos nossos problemas, sabe? Seja na grana, na carreira, na vida pessoal. Pois é, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Se a nossa própria cabeça está nos sabotando, como é que a gente sai desse ciclo? É exatamente isso que a gente vai tentar desvendar agora. Para ilustrar, tem uma história que o Vieira conta sobre um cara que pediu R$300 mil para ele. E ele não deu. Mas não foi por maldade, não. A explicação dele foi a seguinte: dar o dinheiro ia resolver só o sintoma, não a causa. O problema de verdade era a mentalidade que tinha levado àquela dívida. Sem mudar a cabeça, dali a um tempo, o problema ia voltar. E talvez até pior. Agora a coisa fica um pouco mais pessoal. O Vieira descreve algumas mentalidades ou versões que as pessoas acabam vivendo. A ideia é ver se a gente se identifica com alguma delas. Será que a gente se encaixa na versão mendigo que está sempre buscando aprovação, amor, atenção? Ou, quem sabe, na do andarilho solitário com aquela sensação de vazio? Tem também o vendedor ambulante que rala e não vê o resultado na mesma proporção. Ou o pequeno empreendedor que tem até vontade, mas parece que não sai do lugar. Reconhecer isso sem julgamento é o primeiro passo. Beleza, depois de olhar para o problema, é hora da gente falar da solução. E ela tem um nome bem forte. Metanoia. A palavra é essa, e não é uma mudancinha, um ajuste. É uma renovação completa da mente, do jeito de viver. É a resposta para aquela pergunta lá do começo: como construir uma nova mentalidade para resolver os problemas antigos? E o mais interessante é que essa transformação vem com uma promessa de velocidade. Guarda bem esse número aí. A promessa é ousada para dizer o mínimo. O modelo Metanoia diz que quando a gente incorpora essa nova versão, é possível conquistar em 4 meses mais do que se conquistou nos últimos 10 anos. Parece radical, eu sei, mas vamos entender a lógica por trás disso. Tá, mas como é que essa mágica acontece na prática? A estrutura toda se apoia em 3 pilares que são bem diretos e, mais importante, acionáveis. A mudança vem da combinação desses 3 pontos: os lugares que a gente frequenta, as pessoas com quem a gente anda e o conhecimento que a gente consome. É a soma desses 3 que cria o ambiente perfeito para a transformação acontecer de verdade. O primeiro pilar tem a ver com o nosso ambiente físico. A lógica é simples. Lugares novos e melhores criam experiências novas. Essas experiências geram memórias novas, que vão se acumulando e, pouco a pouco, constroem crenças mais fortes e positivas por cima daquelas antigas. Essa frase do Michael Dell, fundador da Dell, é a ponte perfeita para o segundo pilar. Porque não é só sobre onde a gente está, mas principalmente com quem a gente está. A ciência chama isso de contágio social. É basicamente aquela ideia de que nós somos a média das pessoas com quem mais passamos tempo. Nossos hábitos, nossa saúde, até nossa conta bancária, tudo é influenciado por quem está ao nosso redor. Então escolher bem essas conexões é crucial. No fim das contas, o ponto central é este: o nosso ambiente, que é a soma dos lugares e das pessoas, é poderoso demais. A frase resume tudo: o ecossistema sempre vence. A gente acaba se tornando parecido com ele. Agora, para isso não ficar só na teoria, vamos ver 2 exemplos da vida real. Eles mostram como esse mesmo método dos 3 pilares pode funcionar tanto para o bem quanto para o mal, o que só prova o poder que ele tem. Vamos analisar 2 histórias bem diferentes que mostram esses 3 pilares em ação de uma forma muito clara. O primeiro caso é o de uma jovem que foi para a faculdade, um lugar novo. Lá, ela se conectou com pessoas novas e começou a absorver o conhecimento e a ideologia daquele grupo. Em questão de meses, a mentalidade dela mudou tanto que ela virou uma estranha para os próprios pais, uma versão que eles não reconheciam mais, cheia de raiva. E agora olha só o contraste. A jornada da atleta Rebeca Andrade. A vida dela foi uma sequência de upgrades de ecossistema. Com 4 anos, ela foi para um lugar melhor que a comunidade dela. Depois, para a casa de um treinador. E depois, para um dos melhores clubes do país. A cada passo, ela estava se cercando de lugares, pessoas e conhecimentos de um nível mais alto. O resultado, a gente já sabe qual foi.
Ok, depois de ver esses exemplos, a pergunta naturalmente volta pra gente. Como é que a gente aplica isso na nossa vida? E aqui tem um ponto que é fundamental. A ideia não é dar um salto impossível, que só gera frustração. É um processo, é gradual, é uma jornada de melhoria contínua. Essa frase deixa tudo bem mais palpável, né? Igual a Rebeca fez. O segredo é focar no próximo passo, no próximo nível que está ao nosso alcance. Chegar lá, se adaptar, dar o melhor e só então preparar o próximo salto. Então, a reflexão final que fica é essa. Não para pensar amanhã ou semana que vem, para pensar agora, hoje. Qual é o próximo melhor lugar para a gente ir, a próxima pessoa inspiradora para a gente se conectar ou o próximo conhecimento valioso para a gente buscar. É nessa pequena decisão que a construção de uma nova versão de nós mesmos começa.